Familiars, tudo bem, gente? Acho que a gente já pode se chamar de Familiars, né? Afinal, já estamos íntimos, somos uma grande família, fãs da família Freitas. Se você não sabe do que eu tô falando, vê se não perde a oportunidade e vai lá dar uma olhadinha na primeira temporada do nosso podcast E a Saúde Família. E é isso, estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast para falar sobre vários temas que impactam a saúde e o que o futuro nos reserva quando a gente fala de saúde. Já está seguindo o nosso podcast no Spotify? Então segue lá e vem comigo para mais um episódio. Eu me chamo Cíntia Martins, sigo aqui acompanhada do Dr. Rodrigo Nascimento, ele que é diretor médico da América Latina da Pfizer. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigado, Cíntia. Vamos nessa juntos então. Vamos lá. Vamos lá, olha, bora falar de câncer. Esse foi o nome dado para uma campanha de conscientização que a Pfizer Brasil lançou no ano passado para justamente estimular que as pessoas falem mais sobre a doença, sem medo, né, Rodrigo? Sem censuras, sem tabus. Câncer é um problema, sim, que está presente na vida de muitas famílias, de pessoas de todas as idades, gêneros, raças. Não existem motivos para a gente não falar abertamente sobre algo que é tão corriqueiro, né? Muita gente até fica desconfortável ao falar a palavra câncer, acha que pode atrair a doença falando o nome dela, ou tem medo de despertar algum sentimento negativo em quem está vivendo com esse diagnóstico. A gente não sabe, são vários motivos, né? Mas a verdade, gente, é que falar a palavra câncer não atrai a doença, muito pelo contrário. Falar sobre esse assunto é ter informação sobre isso e pode afastar as doenças e ajudar todo mundo a se cuidar. É hora de olhar para o futuro dos tratamentos desenvolvidos para o combate ao câncer e entender como é viver com a doença. E esse é o tema do nosso episódio de hoje do E a Saúde Família. Quem está aqui com a gente para contar um pouco mais da história dela é a Priscila Galli. Ela tem 34 anos, foi diagnosticada com câncer de mama aos 28, é casada, mãe do Eduardo e do... Otávio, exatamente. Priscila, obrigada por compartilhar sua história aqui com a gente, viu? Olá, Cíntia. Olá, Rodrigo. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite novamente, por abrirem esse espaço para que nós pudéssemos falar tão abertamente desse assunto importante. Bom, o câncer é um crescimento descontrolado de células anormais ou danificadas do nosso próprio corpo. Ele pode acontecer em qualquer parte do corpo, com a chance de se espalhar para outras áreas. Existem os tumores sólidos, que surgem em qualquer órgão, os cânceres hematológicos, que se desenvolvem no sangue do paciente. E a medicina tem evoluído, surgindo cada vez mais novas terapias, opções de tratamento personalizado que estão considerando alterações genéticas, fatores ambientais e até o estilo de vida. Tudo isso, né, Rodrigo, contribui para um tratamento sob medida para esse paciente, personalizado tanto nos cuidados quanto na prevenção. E a gente vai entender melhor sobre isso ao longo desse nosso episódio, mas antes a gente quer ouvir um pouquinho mais da Priscila. Pri, você tinha uma rotina super saudável, foi mãe antes dos 30, né, de 2 crianças, né, que já estão aí grandes correndo pelo mundo. Você foi diagnosticada aos 28, como a gente contou, desde então é uma paciente metastática que vem lidando com a doença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi o início de tudo, né, quando você esbarrou com a palavra câncer ali aos 28. Cíntia, foi surpreendente receber esse diagnóstico, né? O diagnóstico de uma doença considerada incurável pela medicina aos 28 anos. Porque nessa idade, né, nós imaginamos que temos uma vida inteira pela frente. Então pensei que talvez aos 65, 60 anos, eu talvez tivesse câncer, mas não aos 28 anos, né? Com um filho de 3 meses e outro só de 5 anos, né? Então a forma como eu recebi o diagnóstico da doença foi de maneira bastante inusitada, porque eu saí para fazer um exame de sangue por conta de tonturas que eu estava sentindo. Então, eventualmente, achei que pudesse ser por conta de amamentação ou dormir pouco, né? O cansaço mesmo, exatamente, né? Referente à maternidade. E eu fui fazer esse exame de sangue, voltei para casa, fui no shopping, almocei, limpei a casa e recebi o telefonema da médica do laboratório que me orientou que buscasse imediatamente um hospital de grande porte para que eu pudesse fazer outros exames, né, e avaliar o que estava acontecendo. Minhas plaquetas estavam muito baixas, né, e assim como ela orientou, eu fui imediatamente para o hospital e ali me internaram, né. Eu fiquei por 37 dias internada, amamentei meu bebê antes de sair e não voltei mais, né, fiquei fazendo transfusão de sangue, de plaquetas, e a princípio eles imaginaram que fosse um câncer hematológico, né, com origem no sangue, mas na verdade era um câncer de mama, que já tinha se espalhado para ossos, linfonodos e para medula óssea.
Então foi, assim, uma situação bem crítica, difícil, né, por minha parte dos médicos, familiares, mas eu recebi apoio, assim, de lugares que vocês nem imaginam, que eu também nem posso imaginar de onde vieram, mas pessoas trazendo palavras de conforto, né, orando e me fortalecendo nessa jornada. Uhum. Qual que foi a sua maior preocupação ali, né, naquele momento, com 2 crianças pequenas, sendo tão jovem? Apesar de ter 2 crianças pequenas, né, um de 2 anos e outro apenas de 3 meses, a minha preocupação como mãe foi em relação à minha mãe, né, porque como mãe eu sei que nós preferimos que qualquer coisa aconteça conosco do que com o filho nosso. Então, a princípio, eu pensei: "Puxa, como minha mãe vai reagir a uma notícia dessas, né?". Eu sentei na cama do hospital e fiquei pensando como eu iria falar quando ela chegasse, né. E quando ela chegou e escutou, né, que era um câncer e que eu teria que fazer químio e tudo mais, ela me fortaleceu, me animou, me colocou pra cima e aquilo fez diferença, sabe. Fez diferença como eu estava encarando a doença, como eu estava encarando o processo, como eu ia encarar o tratamento, porque uma pessoa que te coloca pra cima, faz você também olhar pra frente, né, e não ficar com medo ou ficar dependendo desse temor, né, referente ao que vai vir. A gente está aqui justamente para tentar derrubar esses medos, né, derrubar esses mitos, e o Rodrigo vai falar para a gente agora um pouquinho justamente sobre quais os mitos que ainda estão em torno do câncer que precisam ser derrubados. Onde você acha, Rodrigo, que as pessoas precisam de mais orientação, de mais informação? Mas uma coisa é fato, hoje não é mais sentença de nada, né? Exatamente, a gente tem muitos tabus ainda, Cíntia, perpetuando aí entre as pessoas noções erradas sobre o câncer, e eu acho que o primeiro mito você já citou, é que a gente ouve mais falar, é que quando a gente recebe um diagnóstico, isso é uma sentença, uma determinação de um determinado tempo. E a gente sabe que hoje não é mais assim. A medicina vem mudando, a gente está em outra era hoje, os tratamentos estão diferentes, estão melhores, os medicamentos também. Então a gente tem que entender que hoje ter o diagnóstico, isso não é mais sentença, isso é o indicativo de que você vai precisar procurar o melhor tratamento, a melhor ajuda, para que você viva aí como muitos pacientes portadores de câncer estão vivendo durante muito tempo, tendo uma sobrevida muito longa. E mais importante do que essa sobrevida, é uma sobrevida com muita qualidade de vida, onde essa pessoa ela consegue estar inserida na sociedade, produtiva, estabelecendo suas relações profissionais, familiares, enfim, vivendo uma vida normal como todas as outras pessoas vivem. Então isso é importante. Não só viver mais, mas viver bem esse tempo que você vive mais. Como a gente está vendo a Priscila aqui, né? Continua com as atividades normais, com uma qualidade de vida. Acho que essa é a grande diferença. Eu vou até querer saber um pouco mais da sua rotina, né? Convivendo com a doença já há alguns anos. Mas continuando com você, Rodrigo, sobre a questão dos mitos, né? Muito se fala do cigarro, que está no topo da lista, né? Se você for pensar em fatores, mas que ele vai direto ao câncer no pulmão, é tido como certo. Não é muito bem assim, né? Não, absolutamente. Se tem coisa que não é assim, é a questão do cigarro. Primeiro que nem todo mundo que fuma, obviamente a gente sabe, vai ter câncer de pulmão. Agora, o principal mito que a gente precisa derrubar é que cigarro só causa câncer se for no pulmão. A gente sabe que não é assim. A gente tem hoje esgotado na literatura evidências mais do que suficientes para que todas as pessoas que tiverem que escolher mudar um hábito na vida urgentemente, decidam por parar de fumar. A gente sabe que o cigarro ele favorece a maior incidência não só do câncer de pulmão, logicamente, mas também de laringe, faringe, esôfago, bexiga, pâncreas, útero, rim, estômago, alguns tipos de leucemias. Enfim, citei aí uma lista enorme que não está esgotada de possibilidades. Então, derrubar o tabagismo e realmente conscientizar as pessoas para que parem de fumar, isso é muito importante. E a gente ouve os mitos de todos os lados, até mitos de que a comida esquentada no micro-ondas pode aumentar a incidência de câncer. A gente sabe que isso é mentira, aquecer um alimento no micro-ondas não torna nada radioativo. Enfim, a gente tem que estar sempre procurando informação em local adequado, em sites confiáveis, com profissionais médicos capacitados, para que a gente aí tenha acesso à informação de qualidade e com responsabilidade. Exatamente. Eu quero trazer até uma outra iniciativa importante, né, da Pfizer, que ajuda, né, nesse acolhimento, na ampliação de informações, né, para que ela chegue a outras pessoas, que é o coletivo Pink. Sim. Né, a gente tem o Outubro Rosa, que já é uma campanha consolidada no Brasil já há bastante tempo, né, de prevenção ao câncer de mama, mas o coletivo Pink da Pfizer, ele vai cuidar das pacientes que já têm o diagnóstico. Conta pra gente um pouquinho como é que ele funciona. Exatamente. A gente tem muito orgulho de fazer parte disso e de trabalhar na Pfizer e ver que essa iniciativa surgiu. Essa iniciativa, o coletivo Pink, ele surgiu exatamente ouvindo as pacientes
portadoras de câncer de mama metastático, onde elas relatavam que o Outubro Rosa é super importante, ele mais do que nunca é válido, ele ajuda a fazer a prevenção do câncer de mama em milhares de mulheres, mas elas, no final das contas, por já serem portadoras da doença, não se sentiam representadas totalmente através do Outubro Rosa. E foi aí que surgiu a iniciativa do Coletivo Pink. O Coletivo Pink é um lugar que acontece no mesmo mês do mês de prevenção, em outubro, onde a gente tem um lugar físico para que as pacientes portadoras de câncer de mama e de câncer metastático possam se sentir acolhidas, darem as mãos, compartilharem informações, não só entre elas, mas também com seus familiares. Então, essa iniciativa ela surgiu para dar um suporte para, na verdade, todas as pacientes, todas as mulheres, as que precisam prevenir o câncer de mama e as que precisam de uma rede de apoio quando já tem o diagnóstico da doença. E a Priscila já participou de algumas edições, né, reuniões do Coletivo Pink, fez toda a diferença para você, né, porque além do apoio dos seus, da sua família, estar com outros pacientes, né, faz toda a diferença. Conta um pouquinho sobre a sua experiência. Sim, Cíntia, para mim foi de extrema importância como paciente, porque eu me senti também inserida nesse contexto do câncer de mama metastático, né? E a princípio, quando você recebe o diagnóstico da doença, você vai buscar ajuda com pessoas que estão na caminhada há mais tempo, né? E aí hoje eu tô há 5 anos em tratamento, eu posso olhar para trás e dizer que eu sou aquela pessoa que ajudou. Eu ainda sou muito ajudada, mas eu também ajudo, né? E estar no coletivo e poder falar disso abertamente, né? E poder encontrar outras pacientes que também estão em tratamento é muito importante, porque eu sempre digo que só um paciente para entender outro paciente, né? A gente pode receber informações médicas, orientações profissionais, apoio de familiar, mas um paciente, quando você diz que está com enjoo por tratamento X, ele vai saber que aquele enjoo é diferente do tratamento Y, né? Sim. E eu tenho acesso a redes sociais, então eu consigo conversar muito com outras pacientes, mas existem aquelas que não conseguem, né? Não sabem, não têm acesso à rede social, não conversam com outras pacientes. E estar no Coletivo Pink é de extrema importância nesse sentido, de poder formar uma rede de apoio, né? E trocar experiência com outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Exatamente. A gente falou em outros episódios, eu gosto de reforçar a importância do coletivo, né? De a gente puxar a outra, puxar o outro, ajudar, dar a mão. Rodrigo até citou, né, numa conversa que a gente teve em off, que pessoas que estavam pensando em desistir, tentando do tratamento, né, indo lá no coletivo, a cabeça mudou completamente. A gente teve o relato de pacientes que falavam isso, que elas tinham tido o diagnóstico recente de câncer de mama, por algum motivo desacreditavam e não queriam começar a longa jornada que seria o tratamento. E quando entraram nesse espaço, ouviram o relato de outros pacientes, receberam informações e apoio, elas saíram de lá decididas a voltar aos seus médicos e realmente começar a encarar o tratamento, porque viram que tinham uma expectativa e uma possibilidade não só de uma vida mais longa, mas também com qualidade. Então é muito gratificante e é até emocionante a gente ver esse tipo de atividade causando essa repercussão nas pacientes que precisam. Agora uma dúvida que todo mundo tem, né? Se todo tumor é câncer, né? Acho que essa é uma pergunta que passa muito pela nossa cabeça. Às vezes um carocinho na nuca, sei lá, por exemplo, a gente fica com essa dúvida se ele é hereditário, se dá para prevenir. Queria que você tentasse sanar essas milhares de dúvidas que daria pra gente ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Várias semanas, inclusive. Pois é. Não, a gente tecnicamente divide os tumores em benignos e malignos, né? Os benignos, como o próprio nome diz, não vão ter essas repercussões todas que os tumores malignos têm, de infiltrar outros órgãos, de causar problemas em outros órgãos e de deteriorar a saúde do paciente. A gente reserva, né, a palavra câncer mais associadamente aos tumores malignos, né? Então, quando a gente fala de tumor, a gente tem que ter sempre na cabeça que existem as duas possibilidades, ele ser um tumor maligno e um benigno. E é só o exame desse tumor, das células desse tumor, enfim, o exame anatomopatológico, que a gente chama tecnicamente, que vai dar aí o diagnóstico, que vai bater o martelo em que tipo de tumor a gente está lidando e o que precisa ser feito de acordo com a avaliação de um oncologista, né? Existem realmente cânceres que são hereditários, né? Mas definitivamente não são a maioria deles, né? Então, esse é outro mito que a gente tem que derrubar. Não significa que porque alguém da sua família teve câncer, que você necessariamente também vai ter o mesmo tipo de tumor, a mesma localização. Não é uma regra, Não né? é uma regra, absolutamente. A gente sabe que alguns tipos de cânceres têm uma predisposição genética,
mas o câncer também entra naquele pacote de doenças que a gente já conversou antes, que são as doenças multifatoriais. Não é linear, uma coisa levando a outra. Então, o câncer ele não é decorrente de apenas um motivo. É uma conjunção de fatores que fazem com que um paciente possa desenvolver um tumor maligno ou não. Uhum. Rodrigo, você falava sobre medicina de precisão. Acho que a grande questão é se qualquer pessoa, né, pode usar esse tratamento. Explica um pouquinho pra gente. A gente costuma dizer que assim como o tratamento utiliza a medicina de precisão, a indicação desse tratamento também precisa ser com indicação precisa e avaliada caso a caso. Então, o ideal nesse tipo de caso é que o médico que está acompanhando o paciente, normalmente nesses casos o oncologista, ele vai avaliar caso a caso, dependendo do perfil do paciente, do qual o tipo da doença, da fase da doença, do tipo de tumor, de qual a análise desse tumor, para indicar se esse tratamento vai ter espaço no programa desse paciente ou não. Então, a resposta mais simples seria, a princípio, não podemos generalizar, que é para todo mundo, mas cada caso deve ser olhado individualmente e aí ser tomada essa decisão de qual vai ser a programação de tratamento para cada pessoa. Queria que você falasse pra gente agora sobre como é que a medicina vem evoluindo para o tratamento oncológico, né? Acho que a gente ter falado que não é mais sentença de nada é uma das grandes evoluções, né, Rodrigo? Sim, sem dúvida. A gente sabe que a medicina evoluiu em várias frentes, em vários aspectos. Não só hoje a gente tem a possibilidade de quimioterápicos em maior número, mais modernos e com menos efeitos colaterais do que existiam no passado. Então, as possibilidades de terapêuticas se ampliaram. Hoje a gente tem um leque muito maior do que a gente tinha num passado bem próximo de possibilidade de medicamentos, mas também a ciência da medicina vem se desenvolvendo com o que a gente hoje fala muito e ouve muito falar, que é a medicina de precisão, né? O que é isso? É a gente tentar aliar todos os fatores que a gente já conhecia, que é a história clínica, o exame físico, os dados do tumor, os exames complementares e de imagens que o paciente fez, com a análise genética desse paciente. Então, eu analisando o material genético do paciente e também da célula tumoral, eu consigo tentar decidir de forma melhor e mais precisa, e daí o nome medicina de precisão, sobre qual o melhor tratamento, qual o melhor medicamento que pode ser usado para ser mais eficiente no tratamento daquele tumor e causar o menor número de efeitos colaterais no paciente. Isso quando a gente fala de tratamento, mas a medicina de precisão ela também pode ser usada na prevenção. Uhum. Quando a gente, por algum motivo, tem indicação de fazer uma varredura genética em algum paciente, para ver se ele é portador de alguma alteração genética que o predispõe mais a alguns tipos de tumores, a gente pode, diante disso, traçar estratégias de segmento mais contínuo, de avaliação mais intensa, para que esse paciente possa ser melhor monitorado e aí chegar a prevenir um tumor ou até, o que é o ideal, detectá-lo em fase muito inicial e assim ele vai ter todas as maiores perspectivas de tratamento quando é pego no início. A gente está falando desses avanços, né, de tratamento. Eu queria saber até como foi a percepção da Priscila, né, Sim. nesse tempo, desde que você descobriu, você vivendo hoje com uma qualidade de vida. Fala um pouquinho pra gente em que pé que está hoje o seu tratamento, né, e como é que é hoje ter uma vida absolutamente tranquila, né? Uhum. Cíntia, como eu mencionei, eu já descobri a doença em fase metastática. Então, eu tô em tratamento há 5 anos, pouco mais de 5 anos, né? Fizemos 5 anos, fiz 5 anos agora em maio. E eu percebi que a medicina, nesse sentido, ela tem contribuído muito para que a gente viva realmente mais, como o doutor falou, e melhor. Porque no começo eu tinha aquela ansiedade de paciente de, poxa, a dose máxima da químio é tal, então eu quero fazer o máximo, né? E hoje eu entendo que às vezes menos é mais. Vale mais eu tomar, sei lá, um pouco menos de medicação, uma dose menor de radiação e viver melhor e conseguir fazer minhas atividades do dia a dia, do que simplesmente estar sempre no limite, né? Então, esses ajustes que o oncologista, né, que consegue fazer com os tratamentos nesse sentido, auxilia muito a gente nesse aspecto, sabe? Porque viver 5 anos, viver em quimioterapia e trocando de medicação o tempo todo, sabe? Se não tivesse essas alterações... Esses avanços, Exato, seria muito difícil. Porque é difícil, mas dava para ser mais difícil, né? Então, temos que aproveitar nesse sentido. Legal a gente ver esse exemplo, né? De ver ela Sim. mesmo com um tratamento que a gente sabe que não é fácil, ter uma qualidade de vida e seguir a vida tranquilamente, cuidando dos bebês, que essa é a parte mais difícil, né? Cuidar de Com 2 certeza. crianças. E hoje a gente tem a possibilidade exatamente disso que ela falou, de à medida que o tratamento vai transcorrendo, esses ajustes finos vão sendo feitos, pensados para ela, para a situação dela,
para que ela possa ter aí uma qualidade de vida, como você disse, boa e seguindo o tratamento. Então, realmente, hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso, coisa que num passado bastante recente a gente não tinha. Seguindo nesses avanços, eu queria que você trouxesse para a gente qual a similaridade entre o que você falou de medicina de precisão e tratamentos de terapia gênica. Dá para a gente traçar um paralelo? De uma certa forma, sim, Cíntia. A gente poderia dizer de uma forma bem simplista que a terapia gênica ela é um capítulo da medicina de precisão, né? A terapia gênica a gente usa mais no sentido de doenças que não são tão, até esse momento, né, não tão multifatoriais como o câncer. O que eu estou querendo dizer? Doenças que elas têm um motivo para acontecer. Você tem uma alteração genética determinada, e que essa alteração genética vai levar àquela doença. Então é uma coisa bem de correlação direta. Tem essa alteração, vai ter aquela doença. E essa doença acontece por quê? Porque tem algum pedacinho lá do seu material genético que não funciona direito, que nasceu com defeito, e aí o que você precisava produzir, dependente dessa receita de bolo, dessa informação, não é produzido de forma adequada. Então a medicina evoluiu a ponto da gente tentar encontrar uma estratégia para tentar reparar ou amenizar esse defeito. De uma forma extremamente simples, como é que a gente faz isso? A gente produz em laboratório esse pedaço de gene, esse pedaço de material genético que era defeituoso em você, a gente produz de uma forma muito próxima ao funcionamento normal, só que não adiantaria eu simplesmente injetar no seu sangue e deixar ele trabalhar sozinho. Eu preciso encontrar um meio de entregar isso no endereço certo, naquela célula que tem aquele problema. Para que eu faça isso, eu preciso de um carregador, eu preciso de um transportador, que na grande maioria das vezes, o que a gente usa? A gente pega um vírus, existem vários exemplos, já conhecido da gente, pega esse vírus no laboratório, dá uma transformada nele para que ele não cause doença, para que ele sirva apenas de um agente carregador daquele pedaço de material genético que vai ser entregue para a sua célula defeituosa, e aí a sua célula vai ter a oportunidade de usar esse novo material para produzir aquilo que você precisava de uma forma mais adequada. A gente está aqui falando de futuro, né? Mas isso já é realidade? Isso já é total realidade. Presente, a gente já então. tem terapia gênica aprovada em vários países do mundo, inclusive no Brasil, para o tratamento de algumas doenças. A gente tem terapias gênicas em fases muito avançadas de desenvolvimento para hemofilia, para algumas doenças musculares hereditárias, enfim, para várias situações que até então os pacientes não têm perspectiva nenhuma de tratamento. Tá? Para você ter uma ideia, no Brasil mesmo a gente já tem desenvolvimento de plataformas extremamente boas de terapia gênica há mais de 30 anos. Sim. Então aquilo que a gente via nos filmes de ficção científica está acontecendo agora e já está acontecendo há um bom tempo. Então isso não é mais futuro, isso é realidade, isso é presente. E bom, né, a gente poder viver para ver esses avanços da tecnologia aliados aos avanços aí com a saúde. Agora, a gente infelizmente está caminhando para o final, fica aqui um pedido, vamos fazer mais um episódio sobre esse assunto, porque gera muitas dúvidas, né, muitas curiosidades na gente. E eu queria saber justamente de você, Priscila, nesse período que você convive com a doença, qual foi o principal aprendizado, né? Eu imagino que, acho que isso é uma palavra que você teve que lidar muitas vezes, né, de aprender muita coisa nesse caminho, nessa trajetória, e que você gostaria de dividir com outras mulheres ou com quem esteja passando pela mesma situação. Cíntia, assim como o Rodrigo citou que o câncer é uma doença multifatorial, o tratamento do câncer também, né? É multifatorial. Não é uma coisa que eu vou fazer na alimentação, uma alteração, um exercício, enfim, é um contexto, né? Eu poderia citar muitas dessas coisas, assim, que tem sido minha realidade, mas existe um provérbio bíblico que diz que o espírito firme sustém o homem, mas o abatido, né? O que será do abatido? E eu aqui respondo, né? O abatido, nem ele mesmo se aguenta. Então, faz muita diferença como você encara tudo isso. Porque existem pessoas que estão no mesmo tratamento que eu há 7, 10, 15 anos. E eu, nesses 5 anos, eu já troquei de tratamento mais de 10 vezes, né? E cada pessoa vai responder à medicação, ao tratamento de uma maneira. Só que se nesses 5 anos de tratamento, trocando de medicação, fazendo rádio, enfim, eu ficasse esperando o dia bom, poxa, vou esperar a doença estar estável, agora eu vou viver. Eu ia estar esperando até hoje, né? Então, o dia que eu não tô bem, eu simplesmente, assim como hoje, né? Eu tomo, sei lá, um monte de medicação e tô de pé fazendo o que eu preciso fazer, né? E vou viver. E tem dia que a gente não tá bem e tá tudo bem, sabe? Esses dias que, por exemplo, eu não estou bem, eu falo pros meus filhos, assistam TV que a mamãe vai deitar aqui no sofá. E cada um lida de uma forma, sabe? Mas a forma como você encara tudo isso faz muita diferença.
né? Porque existem pessoas que, teoricamente, são saudáveis, sem diagnóstico de nada, mas elas estão doentes, né? Enfim, com depressão, outras coisas, outras doenças, né? E pessoas que têm sabidamente o diagnóstico de uma doença como a minha, considerada incurável pela medicina, mas que estão aí vivendo, fazendo exercício, e eu faço muito exercício, eu gosto. Recentemente, até a nutricionista me falou: poxa, você precisa aumentar seu tecido de massa muscular, né? E você precisa dar uma pausa na natação. Eu falei: você se vira, faz o que tiver que fazer, mas eu não vou parar a natação, porque não é só o aspecto físico, tem o psicológico também. Toda vez que eu tô ali, eu trabalho minha mente para entrar embaixo d'água, por ter metástase pulmonar, por ter metástase cerebral ativa, então aquilo me ajuda a enfrentar meus medos, sabe? E foi a forma que eu encontrei, e cada pessoa vai ter sua maneira de lidar. O importante é a gente não se entregar. É isso, que Muito bom bacana. ter você aqui como personagem, né? Porque inspira a gente, ajuda a gente a entender a importância dessa conversa aqui, né? De trazer essa doença para a pauta, né? A gente precisa falar sobre isso. Se você quiser complementar alguma coisa, Rodrigo? Não, incrível, Cíntia. E é muito bom vir para um bate-papo onde eu saio daqui tendo aprendido muito mais do que qualquer outra coisa. Obrigado, Priscila, por compartilhar a sua experiência e trazer essa parte tão sensível de todo esse bate-papo pra gente. Exatamente. Obrigada a você mais uma vez, Priscila, você que acompanhou a gente aí do outro lado, a você, Rodrigo, pela parceria. Muito assunto, né? A minha cabeça tá fervilhando aqui de pergunta, mas a gente volta a falar de saúde em breve. A gente, infelizmente, chegou ao final aqui do nosso podcast de hoje e a saúde e família, com mais informações, esse diálogo importantíssimo sobre o câncer. Sem tabus, gente, sem medo da gente falar sobre a doença. Assim a gente vai junto estimular o diálogo, construir conversas francas sobre os diversos tipos de câncer, mostrando que ninguém está sozinho nessa jornada, né? Ninguém mesmo. E que falar sobre a doença pode ser o primeiro passo para encarar o diagnóstico, entender e lidar com o impacto da doença e também poder ajudar amigos, familiares que estejam passando pela mesma condição. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Até breve. Tchau, tchau, Rodrigo. Tchau, tchau. Bora falar de câncer. Bora.